boa noite. Como vai você? Tudo bem? Sem Tabus está no ar e é tão bom ter você aqui na nossa companhia. Um beijo para você que se prepara, que se organiza para o nosso encontro, que está aí esperando. Chegamos. E para você que está por acaso, fica aqui com a gente. Vamos falar hoje como escolher o companheiro ou a companheira da vida. Hoje a conversa vai ser mais para os solteiros. Como é que você escolhe? Aí você vai dizer, mas Darleide, a gente não escolhe, a gente ama. A gente conhece alguém, se apaixona e não é uma questão de escolher. Será? Perdeu o programa da semana passada, não é? Está lá no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Nós falamos o que é amor e o que não é amor. Nós falamos que não é amor aquilo que é só sentimento, que você diz, esse sentimento me domina e eu tenho que viver com ele para sempre. E todo mundo está dizendo para você que não dá certo, que não funciona. E você até reconhece quando você está sozinho, sozinha, de que é realmente, mas e o que eu sinto? Assiste o programa da semana passada, muitos recados especiais para você. E o que nós falamos na semana passada, o que vamos continuar dizendo hoje, agora falando especialmente como escolher um companheiro, um amor para a vida toda, é alguém que você precisa pensar que tenha características, que tenha condições de fazer com você uma vida pela frente aí a perder de vista, porque a gente está falando de relacionamento e casamento que deva ser para a vida inteira. E nós estamos falando, pautando a nossa conversa num livro pequenininho que você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira e não é exatamente uma propaganda de um livro, mas a propaganda de que você precisa ter conteúdo que sustente as suas escolhas. E o nome desse livro é Cartas a Jovens Namorados. E um dos capítulos aqui fala a respeito de escolher o companheiro, escolher alguém com quem você queira dividir ou vai dividir a vida. Tudo bem assim? Vamos continuar aqui a nossa conversa hoje com o pastor Tiago. Bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar firme e forte? Vamos seguir aí. Muito bom estar aqui de novo. De volta, né? Muito obrigada. Pastor, eu já vou lançar aqui no seu colo para você trazer essa questão, a pergunta. Como é que se escolhe alguém quando essa palavra escolha sugere que parece que eu olhei... E sabe essa escolha que muitos jovens dizem assim, está escolhendo demais. Que tipo de escolha sugere falar de escolher alguém para a vida inteira? O escolher alguém para a vida inteira não tem a ver com essa seleção de estar fazendo um time de futebol quando a gente é pequena, né? E a gente começa a escolher os melhores e tal, mas tem a ver com o fato de que a gente escolheu algumas coisas que são fundamentais. Eu penso num companheiro e eu escolho então... algumas características que eu quero que existam nele. Baseado nisso, essas características vão servir de filtro, vão servir de triagem para olhar para as pessoas, para ler as pessoas que estão ao meu redor. Claro que algumas coisas têm a ver com gosto, com a preferência pessoal, mas as fundamentais sobre as quais a gente vai falar hoje têm a ver com os princípios, pensando naquela coisa do amor-princípio, tem a ver com as coisas elementares, fundamentais para o nosso crescimento, e a gente escolhe ter isso como requisito ou como pré-requisito na escolha de alguém. Então, o que você selecionou como características instruídas aqui nesse capítulo do livro Carta a Jovens Namorados? Porque eu já estou assim, ela disse aqui que, por exemplo, as meninas precisam aprender, as meninas e os meninos, né? Os homens, bem como as mulheres, têm parte na constituição do lar. Tanto os rapazes como as moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos. Eita, deveres domésticos não cai bem aos ouvidos dos modernos, né? Dos pós-modernos. E essa é uma coisa muito do nosso tempo, que é uma das coisas que a sociedade contemporânea tem feito é desfazer os papéis. Isso. Então não existe mais um papel do homem, não existe mais o papel da mulher. Só que tem algumas coisas que precisam ser atribuídas para alguém. Alguém precisa fazer nessa casa. Só que acaba ficando sem gente. Por quê? Porque não é papel do homem, porque ele é homem, e não é também papel da mulher, porque a mulher está em um outro nível agora, ela não se compromete mais com essas coisas pequenas, essas coisas ordinárias. Então fica sem ninguém para fazer. E não apenas fica sem ninguém para fazer, como não existe a preocupação de se aprender a fazer. São coisas simples e que dizem respeito à capacidade de organização da pessoa, da vida pessoal. Arrumar a cama não é algo que tem a ver com ser casa, homem ou ser mulher. Tem a ver com ser gente. Com ser gente. Com ser gente organizada, com ser gente bem arrumada. Você estudou em internato?
Estudei. Você tinha que saber se virar ali. Não tinha mamãe para fazer a tua cama, para organizar o teu quarto. Isso te fez, em vez de ser menos homem, muito mais homem, né? E é exatamente o que ela disse, né? Torna o mais feliz e mais útil. Porque felicidade tem muito a ver com essa capacidade de não depender. De depender unicamente de Deus e depender das habilidades, das faculdades que Deus nos deu. Então, você é mais feliz, você é mais útil. E nessa coisa do não ter o papel, fica assim, não, isso aí ninguém não precisa aprender. E a gente tem, obviamente, um monte de gente que não sabe fazer essas coisas básicas. Quando ela fala aqui de preparar a comida, né? Nunca precisou fazer. E às vezes a ausência da necessidade faz com que não exista um aprendizado. Eu só aprendo aquilo que eu preciso, é aquela coisa bem utilitarista, né? Eu só aprendo aquilo que eu só aprendo aquilo que é necessário. E aí todo mundo questiona, por que a gente aprende isso, aprende aquilo se eu nunca vou usar? E aí vem algumas coisas que a gente deixa de aprender, coisas que são necessárias, mas não foram necessárias naquele momento. Tem muito a ver exatamente com o que aprendeu em família. Nós, pais, não ensinamos as nossas filhas, os nossos filhos a desenvolverem tarefas domésticas e dizemos, não, ele só precisa aprender inglês, vai para natação, vai para aprender a tocar um instrumento, ou já tem muitas atividades da escola e ele estuda numa escola que é muito puxado, exige muito dele. Então é isso, meu filho, fica só com isso. Mas as outras atividades da vida vão exigir dele preparo, que também se aprende dentro de casa, com as coisas pequenas da vida. Tá? E uma coisa, Daleide, pensando nisso, é exatamente a questão o nosso sucesso. Hoje, sucesso e ser bem-sucedido é uma questão que diz respeito à carreira. Pois é. Então, toda a estrada de um menino, da menina, desde quando ele nasce até, é carreira. E isso agora se aplica também às mulheres. Houve um tempo que isso era só um problema masculino, mas hoje se aplica às mulheres também, que é sucesso na carreira, então é ter um sucesso acadêmico, ter excelência em dominar várias línguas e tudo mais, e ser um profissional excelente. Então, isso é sucesso. E eu acho interessante pensar nisso, porque nessa busca por sucesso na carreira, deixa-se de pensar nessas coisas. Tem uma frase de um escritor brasileiro, Luiz Felipe Pondé, que eu acho bem interessante, que ele diz o seguinte, que a morte da sociedade contemporânea tem mais a ver com seus sucessos do que com seus fracassos. E aí ele explica isso, ele fala o seguinte, é uma sociedade que tem o sucesso da democracia que nos sufoca de tantos direitos. É o sucesso da medicina que nos dá uma vida longeva, mas sem ninguém para viver com a gente. Então é um sucesso em muitas coisas, e aí vem, é o sucesso na carreira que não nos ensina a construir relações com as quais a gente vai partilhar dentro das quais a gente vai partilhar esse sucesso. Então a gente está sendo convidado a ser bem-sucedido em tantos aspectos e deixando de lado algumas coisas práticas, até mesmo quando você pensa, hoje é um negócio que até gera uma repulsa, né? Quando a mulher larga tudo para educar os filhos. Pois não, como é que pode? Cometer um crime. É um crime, né? Ou a menina que simplesmente, se a menina falar, qual que é o sonho da sua vida? Meu sonho é ser mãe. Não pode, ela não pode. A mulher hoje, a gente vive numa ditadura que a mulher hoje ela não pode sonhar em ser mãe, ela não pode sonhar em casar, ela não pode sonhar em ter família, ela não pode sonhar com isso. O que ela tem que sonhar? Em ser bem-sucedida, em ter uma carreira, em fazer uma pós-graduação fora do país. Isso é sonho válido. Sonhos que dizem respeito a essas coisas tão simples, né, que parece. Isso não é mais sonho. Ai, que triste. Então, falar que precisa ensinar para a filha a passar roupa chega a ser descabido, né? Precisa aprender a passar roupa, aí pregar botão. O menino tem que aprender a dar um nó na gravata, porque um dia ele vai precisar usar uma bendita gravata. O menino precisa aprender a participar das atividades domésticas, precisa fazer um arroz, um feijão. Aí eles namoram e são apaixonados, a gente vai casar. Não sabe lavar, não sabe passar, não sabe nada, pregar um botão. E, gente, pregar botão é simples, mas exige uma técnica. Se não aprendeu, vai ser um negócio estranho para você fazer. E essas coisas fazem parte dos relacionamentos, fazem parte da vida. E chega a ser um fracasso quando nós não temos habilidades tão simples desenvolvidas. E isso tem a ver com relacionamentos, com a profundidade de um relacionamento. Essas coisas podem minar, podem produzir conflitos, podem te fazer insegura. Quando você se vê dentro de casa com um homem e não tem habilidade para administrar a vida doméstica. E eu acho interessante que tem um trecho exatamente que fala o seguinte, consideram essas coisas sem importância e em sua vida matrimonial são tão dependentes de outra pessoa para fazer-lhes essas coisas, assim como são seus próprios filhinhos. Ou seja,
não tem a capacidade de lidar com algumas coisas, porque a gente vive realmente numa sociedade em que dá para você viver sem essas coisas, porque você tem comida congelada, você tem lavanderia, você tem micro-ondas, você tem costureira daquelas que você deixa a coisa no dia e dali a 2 horas você volta a buscar, você tem um monte de facilidades. Só que essas facilidades todas, além de não promover essa disciplina, essa coisa de cuidar daquilo que é meu, esse zelo pelo que é próprio, até mesmo pelo cuidado da saúde, ela também convida a uma vida muito solitária. Porque é o seguinte, se eu não preciso de ninguém para fazer isso também, eu posso continuar sozinho e essa vida é extremamente dependente. Ou seja, minha mãe fazia tudo, minha mãe fazia comida, arrumava minha cama, fazia todas as coisas. Então, quando eu fico grande, o que eu faço? Eu vou terceirizar o serviço da minha mãe. Eu não tenho mais minha mãe, então eu vou me cercar de serviço. E aí ela fala, ficam tão dependentes para fazer essas coisas como eram quando eram crianças. A gente busca informação e conteúdo para as mais diferentes coisas. Nós precisamos fazer uma prova, nós precisamos de uma carreira, pensando na carreira, né? Eu quero uma carreira, então eu vou buscar me capacitar ao máximo. Por quê? Porque eu entendo que para a carreira que eu pretendo, eu não nasci pronto. Mas a gente partiu da ideia de que para qualquer relacionamento a gente nasceu pronto. Para casar a gente nasceu pronto, então eu não preciso de nada. Eu não preciso ouvir conselho, eu não preciso de ninguém que me fale, eu não preciso ler livro, eu não preciso de nada disso. Por quê? Porque é coisa que aprende. Que é aquela coisa do sentimento que acontece naturalmente. A coisa vai acontecer naturalmente. Naturalmente as coisas vão acontecer e naturalmente elas vão fracassar. Porque é nossa natureza levar todos os nossos relacionamentos ao fracasso. Não é da nossa natureza buscar exatamente isso, informação e conteúdo que me ajude a ter sucesso para isso. A pergunta que eu acho que o jovem que está pensando com a gente aqui, ele tem que fazer é o seguinte, se eu estou me preparando tanto para desempenhar uma profissão, por que eu não estou me preparando tanto também para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposo? Por que eu não estou gastando tempo com isso também? Fica a pergunta. Vamos pensar agora, respondendo ao tema geral proposto no programa de hoje, especialmente o que um rapaz deve procurar numa moça para ser a sua esposa? O que ele deve procurar, Tiago? Tem muita coisa que deve procurar, mas eu, pensando até no que está escrito aqui, algumas coisas são bem interessantes. Eu acho que uma das primeiras coisas é exatamente aquilo que a gente falou no programa anterior, que diz respeito à impulsividade. E tem um trecho que ela diz o seguinte, os casamentos planejados de forma impulsiva e egoísta geralmente não terminam bem, frequentemente resultam em fracassos lamentáveis. Essa talvez seja uma das coisas bem importantes. Se você quer um relacionamento sólido, não dá para se casar com alguém apaixonado, com alguém impulsivo. Essa talvez seja uma das coisas importantes de pensar. Se eu entendo que o amor é fruto de escolhas racionais, de pensar racionalmente, então a outra pessoa precisa estar fazendo esses mesmos tipos de avaliações, de relações, ou seja, conscientes, racionais, pensando junto, planejando junto. Não pode ser atividade de um só. Então uma coisa que deve se procurar, pensando no rapaz que procura moça, deve procurar uma moça assim. E essa impulsividade não simplesmente na relação. Uma das coisas que ela fala aqui, e eu acho bem interessante, é a impulsividade inclusive no lidar com dinheiro. Né? Aqui é uma das cartas que ela está mandando para um rapaz, e ela fala exatamente a respeito disso, que olha, é um rapaz que estava, né, namorando com uma moça, ele fala, olha, a moça que está namorando, ela é extremamente consumista, ela gasta o dinheiro que ela não tem e ela vai gastar o seu também, e ela vai acabar com os seus recursos. E é uma coisa importante, e de onde vem esse consumismo? Vem exatamente dessa impulsividade, essa vontade de querer conquistar tudo. E essa é uma característica importante de pensar que tem que ser alguém que planeja, alguém que seja capaz de recusar e de abrir mão de algumas coisas, pensando num bem maior. É interessante, esse livro, ele é composto de algumas cartas que a escritora Ellen White enviou para jovens que estavam namorando e em situações de risco, principalmente. Então, foram selecionadas algumas dessas cartas em que o tema especialmente era a escolha da pessoa com quem iria dividir a vida, algum rapaz que ela via que estava em perigo, por ser um bom rapaz, de ter um compromisso com Deus, mas estava namorando alguém que não consolidava o seu caminho de fé. Ela escrevia uma carta e dizia, olha, não é este o caminho, é imprudente, ela é consumista, ela gasta todas
todas as economias que ela recebe dos pais. Então, elas são várias dicas dadas àqueles jovens e que nós estamos nos utilizando desses conselhos, que são conselhos extremamente válidos para os dias de hoje. Por isso, o nome do livro é Cartas a Jovens Namorados. Ela fala a respeito de o que o rapaz deve procurar numa esposa. Além, tem esse aspecto de ser alguém que te ajude a ser mais controlado, mais ponderado. E como é bom encontrar alguém que nos faz pensar, amor, olha, não é bem assim, pensa diferente, faz diferente. Ou para isso precisa ser uma pessoa centrada. Ela diz, procure uma jovem para ficar ao seu lado, aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte nos encargos da vida, cuja influência o enobreça e o refine, fazendo-o feliz com o seu amor. Alguém que ajude a você a ser melhor. Eu fico pensando que está muito difícil, Tiago, que os jovens, de modo geral, pensem nessas características tão básicas. Alguém que me ajude a ser melhor. Ela diz mais, a mulher prudente vem do Senhor, que está escrito na palavra de Deus, né? O coração do seu marido confia nela, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E vem descrevendo Provérbios 31. Então, ela está dizendo que quem vai procurar uma esposa, precisa pensar nessas características. Ela o ajuda? Ela é virtuosa? Ela é paciente? Ela é trabalhadora? Ou ela é preguiçosa? Ou ela tem tempo sobrando para não ajudar os pais? Características muito práticas e pontuais, Tiago. São coisas que saem daquilo, voltando até no assunto da semana passada, que saem um pouquinho daquela coisa muito abstrata, assim, e que vem para o concreto. São coisas simples. E quando você falou a respeito de tirar né, ela me ajuda a melhorar, porque tem gente que tira da gente só o pior. Tem gente que consegue, na relação, alguns relacionamentos, tem algumas pessoas que elas são a pior versão delas. E é exatamente o contrário que precisa, é alguém que melhora. E o melhorar tem a ver com isso, é alguém que vai me confrontar às vezes, é alguém que vai discordar de mim. Se quer alguém simplesmente para me dizer sim, 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 pode ser até uma boa coisa por um momento, mas não é esse tipo de companhia que a gente precisa. A gente precisa dessa companhia que me provoca crescimento, e provocar crescimento diz respeito a isso. E quando ela fala de coisas práticas, por exemplo, até mesmo das coisas, né, da casa, tem que ser alguém que aprecia a organização, que aprecia a ordem, que aprecia que as coisas funcionem bem. É uma série de coisas que tem a ver com a vida prática, tem a ver com o dia a dia, porque é no dia a dia que as coisas vão funcionar ou não. Ou seja, escolher alguém para a vida inteira exige planejamento, né? Sim. Preciso planejar. Eu tenho um sonho, um plano, e essa indivídua, ela preenche algumas características. Certa vez eu fiz aqui um programa com a Rafaela Pinho, está no nosso site também, se você perdeu. E ela estava solteira ainda, e ela nos contava a respeito da lista com as características que ela fez, a lista que ela fez com as características do rapaz com quem ela pediu a Deus que pudesse casar. E a Rafaela conta que casou com alguém que preencheu todos os quesitos da lista. Ela sabia quem ela queria, ela sabia quem ela poderia dar suporte, de quem ela precisaria receber suporte. Foi um programa lindo, está lá no site, do Sem Tabus mesmo, com Rafaela Pinho. Ela dizendo de quais características ela pediu a Deus alguém e recebeu esse alguém. Ou seja, ela tinha propósito. Qual é o seu propósito de vida? No seu propósito, cabe alguém com quais características? Vamos pensar ainda mais sobre isso logo depois do intervalo. E a gente volta rapidinho com você. Até já. Como escolher a pessoa com quem você vai casar? Não é uma escolha fácil, não é uma decisão fácil, mas é das decisões mais necessárias de serem tomadas com razão e não somente pela emoção. E as dicas que nós estamos dando para você estão baseadas no livro Cartas a Jovens Namorados, da escritora Ellen White, e é um livro da Casa Publicadora Brasileira. Também tem aplicativos, tem online, você pode descobrir neste livro muitas orientações práticas para a sua vida e você não vai errar. Por exemplo, Pastor Tiago,
ela dá algumas orientações significativas a respeito de como uma moça deve como uma moça deve escolher o seu companheiro. E ela diz para fazer perguntas. Algumas perguntas. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher perguntar se aquele com quem está para unir o seu destino é digno. Qual é o seu passado? Se é pura a sua vida. E, Tiago, falar de pureza hoje, sei não, hein? É um desafio. Eu acho interessante que ela coloca todas as perguntas. Em nenhum momento ela diz, olha... Ela em nenhum momento sugere qual é essa resposta negativa e tal, mas o que ela está dizendo é o seguinte, que essas perguntas precisam ser feitas. Exato. Ela não está dizendo, você descobriu que o passado dele... Ela não está dizendo, olha, pergunta qual é o seu passado e dependendo do que ele falar, responde que você não quer. Ela está dizendo, você precisa saber. Você precisa saber da história, você precisa ponderar sobre isso, você precisa saber da pureza de vida dele, como é que são os pensamentos, as intenções, como é que foram as outras relações dele. E então, tudo isso tá envolvido. E são perguntas, uma das que eu acho mais interessantes é a seguinte, que as meninas devem fazer, né? Se ele há permitido a ela conservar sua individualidade ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Uau! Na época que ele estava falando isso era ainda muito mais radical, mas hoje, que parece algo mais simples, mas parece algo mais comum, mas ainda assim a gente vive muita realidade disso, de que a menina entra numa relação e ela deixa de existir. Pode parecer que isso não seja corriqueiro, mas muitos relacionamentos são doentes e onde um é dominador. Quantas mulheres trazem queixas para mim, nos escrevem pedindo ajuda porque têm maridos autoritários. E também há mulheres muito autoritárias que dominam. A casa funciona do jeito que determina. As coisas funcionam como ele quer. Não dá espaço para o outro ser, decidir, pensar. Então pode parecer alguma coisa que não, mas é como você bem disse. Isso aqui é uma das coisas mais significativas. O outro domina você, então isso não é amor. E gosto dessa palavra. Vai ter espaço para conservar a sua individualidade, você vai continuar existindo. E isso não é uma coisa que precisa casar para descobrir, porque às vezes algumas coisas dessas já acontecem no namoro. É no namoro mesmo que ela já não tem espaço para falar, já não tem mais espaço para ter opinião, já não tem espaço para decidir onde quer ir. É aquela coisa do rapaz que já não tem mais espaço de falar das coisas, ele não pode... Ele não pode ter amigos, não pode sair com os amigos para jogar uma bola no final de semana. Ou seja, tudo é aquela coisa... E todo mundo começa a perceber isso, né? Nossa, você começou a namorar, você parece que... Se excluiu dos amigos. E é exatamente isso. Tem espaço para continuar sendo um indivíduo ou não? Você vai ser simplesmente uma reprodução do pensamento do outro. E eu acho muito interessante pensar sobre isso. E uma outra que eu acho ótima também é o seguinte, falando ainda dela, né, da mulher. Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma. Então, pensando nas meninas, né? A mulher é discípula de Jesus, ela não é de si mesma. Foi comprada por preço. Ela vai poder honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Ela vai continuar sendo... Existe dentro da relação espaço para ela continuar sendo fiel a Deus? Ou ela vai ter que abrir mão da fé? Ela vai ter que abrir mão das coisas que ela crê? E isso também acontece já no namoro. É aquela coisa de... Não, olha, às vezes é uma pessoa, e não só falando da mulher, mas do rapaz também, às vezes é um rapaz ou uma moça que é fiel, que é ativo, que tem uma série de atividades na igreja ou que gosta de se relacionar com Deus de uma forma intensa e gosta disso e procura fazer a vontade de Deus e de repente ele se vê abrindo mão de alguns princípios, abrindo mão de algumas atividades porque ela não gosta, porque ele não gosta, porque não... Acontece isso e essa é uma pergunta importante. Vai ter que colocar a vontade de Deus em segundo plano? Meu namorado, minha namorada me faz colocar o propósito de Deus como sendo algo de menos importância? Se a resposta é afirmativa, já é algo de se pensar, né? Sabe que, Tiago, está muito mais comum que os jovens cristãos se habilitem a se relacionar com pessoas queridas, lindas, ótimas, mas que não têm a mesma fé. Na minha igreja não tem, já tentei, os que com quem me relacionei não foi tão bom assim, lá fora eu encontro até pessoas melhores. Não estamos falando de pessoas melhores ou pessoas piores, nós estamos falando assim de que esse argumento da fé,
de nos relacionarmos com pessoas que tenham a mesma crença, que sirvam a Deus no mesmo caminho, que frequentem a mesma igreja, que pensem a respeito das coisas celestiais com o mesmo desejo, com a mesma vontade, fazem parte da construção sólida de um relacionamento. Eu vou fazer uma série de programas especialmente sobre esse tema, julgo desigual, entrar num relacionamento, Darleide, mas ele é lindo, ela é linda, é uma pessoa maravilhosa, sim, mas tem a mesma fé. Não, ela não tem a mesma fé, ela não é, sabe, ela não conhece a Bíblia, ela não conhece, mas ela é ótima. Tá, então vamos amadurecer isso, vamos pensar disso pelo prisma da palavra de Deus. Então, como isso não é um tema entendido por muitos dos nossos jovens, vou fazer uma série de programas para nós esclarecermos por que Deus orienta, aconselha e até proíbe que sejam feitas relações, casamento, namoro entre pessoas que não comungam a mesma fé. E se você já tem interesse em saber a respeito, pesquise mais, leia a palavra de Deus. Tudo isso está na palavra de Deus. Tiago. E tem falando a respeito disso, que é aquela mentira de Satanás que a gente falou no programa anterior. Satanás tem convencido as pessoas de que se elas não se casarem, elas não serão felizes. Então eu entendo o seguinte, que se é de dentro, se é de fora, se tem a mesma fé ou não, o que importa é eu casar. A felicidade é isso. A felicidade é eu estar com alguém. E aí vem aquela coisa que a gente começa a entender aqui, e eu acho que cada jovem precisa entender isso. E eu até, se me permite eu falar claro. para você que está em casa, porque é o seguinte, é uma coisa importantíssima você ter uma coisa no seu coração. Você como jovem, seja rapaz, seja moça, você foi chamado para servir, para amar a Deus, para temer a Deus, para viver para a glória dEle, e isso precisa ser o mais importante de todas as coisas. Deus tem nele todas as capacidades, habilidades e ferramentas para lhe trazer satisfação plena. Deus não precisa de ninguém, seja da igreja ou seja de fora da igreja, para lhe trazer satisfação plena e vida abundante. A vida plena está em Cristo, a plenitude de vida está em Cristo. O resto é acessório, só que quando ele fala dos acessórios, ele deu algumas maneiras pelas quais você vai procurar esses acessórios. E é aí que vale a pena a gente pensar. A vida plena está em Cristo. Vida plena é Ele, vida plena é viver com Ele, vida plena é se relacionar com Ele. E Ele vai... E aí o que eu não posso é entender que Deus só me pode dar vida plena se eu encontrar um relacionamento, se eu tiver essa ou aquela pessoa. Perfeito. Deus não... É ruim às vezes pensar nisso, porque contraria um pouquinho daquilo que a gente quer. Mas no frigir dos ovos, Deus não precisa de ninguém para que eu tenha vida plena. Eu preciso só dEle. E quando eu me contento e me satisfaço com Ele, eu me satisfaço também com as maneiras dEle dirigir a minha vida. E Ele não vai dirigir a minha vida para distante dEle, que é a fonte das coisas. Então, essa coisa de, não, vamos aqui, porque... Aqui não tem, eu vou buscar lá. Eu vou buscar lá. A gente está... Quando esse raciocínio, eu vou usar uma frase um pouquinho forte, mas esse raciocínio de que aqui não tem, eu preciso buscar lá, preciso buscar fora daquilo que Deus prescreveu como sendo o melhor, eu preciso buscar fora para ser feliz, de alguma maneira a gente está dizendo que Deus fracassou ou é incompetente de produzir a nossa felicidade. E a maneira dele que ele prescreveu para eu ser feliz não vai dar certo, eu preciso de uma outra maneira. E essa coisa de a gente chamar Deus de incompetente é muito sério. Uau, fortíssimo. Outra perguntinha que ela diz para as meninas fazerem para os rapazes. Serão conservados puros, santos, o corpo, a alma e os pensamentos e os propósitos? Falando um pouquinho da pureza do corpo e da alma, que tem a ver com santidade, com propósitos, sugere alguma coisa difícil de ser lidada pela maior parte da juventude hoje, mesmo entre a juventude cristã. É a santidade no namoro. Tiago, será que quando o rapaz vai embora, eles se separam e vai cada um para o seu lado, para o seu canto, será que resta um sentimento de gratidão, de louvor a Deus por se relacionar, pelo abraço, pelo carinho, pela palavra? Será que aquela conversa foi uma conversa digna? Será que o namoro é um namoro digno? Eu acho fundamental pontuar que o namoro, que é segundo o propósito de Deus, faz você mais próximo da vontade de Deus, faz você louvar a Deus por aquele encontro, faz você mais confiante de que Deus abençoa aquele relacionamento, que quando vocês estavam juntos, Jesus estava presente ali também. Então, faz o teu namoro se santificar,
ou faz o teu namoro distante da vontade de Deus para a tua vida? Falar em pureza nos dias de hoje é algo complicado. O que geralmente acontece é que, às vezes, quando se afastam com uma sensação de insatisfação, de que está faltando alguma coisa ainda. Porque a gente, é da nossa natureza a gente entrar numa sequência de busca de prazer, em que o prazer de hoje já não me satisfaz como me satisfez ontem, então eu preciso de algo mais, eu preciso de algo mais, algo mais. E aí entra aquelas coisas, a gente está falando da racionalidade, das escolhas e tal, de que se o casal, se os dois não determinarem aquilo que eles querem para a relação, se eles não determinarem aquilo que é importante para a relação, e inclusive essa questão da pureza, não apenas entre eles, mas a pureza quando eles estão ausentes também, a pureza quando eles não estão juntos. Se eles não determinarem algumas coisas, realmente eles vão entrar nessa sequência de insatisfação, nessa vida de insatisfação, de que eles vão estar juntos, mas esse modelo de namoro já não me satisfaz mais. E se o namoro não me dá, eu vou procurar em outro lugar, vou procurar em outro relacionamento, vou desfazer. E nós estamos falando de um tempo, de uma geração muito sensual e sensualizada, né? Muito sensualizada. E essa sensualidade está presente de todas as maneiras. É na palavra, é na música, na leitura. Os sucessos, os grandes sucessos no cinema são os filmes que têm um teor de provocação da sensualidade, do sexo, até do sexo explícito realmente. A pornografia é algo assim absurdo, que invade a vida de muitos dos jovenzinhos. Outro dia eu atendi um menino que falou assim, ele tem 18 anos agora, ele disse, Darleide, desde os meus 11 anos eu sou adepto à prática da masturbação diariamente. Então, desde os 11, 12 anos, hoje ele tem 18, ele está pedindo socorro. E é um que está pedindo socorro e uma multidão que está sendo vencida pela pornografia, pela sensualidade. Agora, quando a gente vai para um namoro, é um namoro simples, um namoro comum, mas os beijos vão cada vez mais ficando picantes. Os abraços mais intensos, a convivência mais intensa, o apego mais intenso. E nós vamos ter a liberdade de falar da prática de não fazer sexo antes do casamento para uma galera que está muito grudada uma na outra, que beija muito, que abraça muito. Isso precisa ser melhor entendido por quem de fato deseja santidade, obediência a Deus. A palavra de Deus orienta só a fazer sexo após o casamento. Está aí o sucesso da campanha do Eu Escolhi Esperar, do meu amigo pastor Nelson Júnior. Mas assim, a campanha do Eu Escolhi Esperar é alguma coisa que vem de uma linguagem atual, mas ela é da palavra de Deus. Escolher esperar. Isso tem a ver com cuidado com o seu corpo, cuidado na hora de beijar, o cuidado na hora de abraçar, cuidado na hora da conversa, as conversas picantes, as trocas de mensagens. Eu estou falando para alguém que quer chegar ao reino de Deus, que quer dar glória a Deus, que quer uma vida de santidade, passa por aí, meu amigo. Que tipo de namoro você leva? E é muito comum receber a seguinte pergunta, Darleide, quais são os limites do namoro? Precisa saber o limite, Tiago. Eu tenho uma dificuldade com essa pergunta, então eu não esperava que ela fosse, mas eu tenho uma dificuldade com essa pergunta, sabe por quê? Geralmente essas perguntas do eu preciso saber os limites, elas têm a ver não com alguém que, geralmente, tem a ver com alguém que quer, geralmente nasce do seguinte, eu quero saber até onde eu posso ir sem pecar. Isso. Até onde, qual é o máximo que eu posso extrair sem jogar tudo pro alto. Então, a pergunta do limite, talvez tenha alguém fazendo se perguntar, mas então qual que é o limite? A gente precisa entender, acho que algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente está com os referenciais errados. Os referenciais de namoro, das novelinhas, não sei o que lá, são os referenciais errados de namoro. O referencial de namoro do sujeito lá que se acompanha no Instagram, no Facebook, que é uma celebridade, é um referencial errado de namoro. A gente tá partindo dos referenciais errados. Quando eu penso nos referenciais corretos, o que é um referencial correto? Bem, o referencial correto, em primeiro lugar, não tem a ver com as pessoas. O referencial correto, quando a gente fala desse relacionamento, tem a ver com a maneira como a gente vê Deus lidando com a gente. Quando fala, né, de Cristo, a igreja e tal, né? Mas tem a ver com isso, tem a ver com cuidado, com respeito pela fé do outro, com respeito pelo princípio do outro, respeito pela palavra. Eu não posso
talvez uma das coisas para ajudar nessa definição de limite, apesar de eu achar ruim, mas assim, uma das coisas que eu acho que ajuda é pensar no seguinte, eu não posso instigar algo que eu não posso suprir depois, eu não posso criar em mim uma fome de uma comida que eu não posso ter. Eu não posso, por exemplo, é aquela coisa de você tá numa dieta e você começa a só ver foto de comidas, né, que você não pode. Você está se estimulando para algo que você não vai poder corresponder. Então, quando você pensa o seguinte, e aí vem aquela coisa, a gente pode estar falando para uma galera que não está nem aí com isso e tem uma galera que está disposta, que está querendo esperar, que está pensando que eu quero uma casa, um casamento lá no futuro que seja para a glória de Deus e tal. Beleza. Para esses que estão pensando assim, não dá para você viver de estímulos que só fazem você ficar naquela corrente do prazer, de que o prazer de hoje precisa ser maior do que o de ontem, o de amanhã precisa ser maior do que o de hoje. Eu preciso criar uma nova disposição. E a nova disposição passa por isso. O que me instiga, o que me estimula? Isso que me estimula eu tenho que deixar um pouquinho de lado, eu tenho que deixar um pouco fora. Porque se me estimula e eu não vou dar conta de atender essa demanda, ou vou ter que atender essa demanda de uma maneira contrária aos meus princípios, então eu preciso fugir desses estímulos. E aí tem a ver com as pegajosices todas, de ficar lá abraçado e beijando sem fim, aqueles beijos que nunca acabam, né? Que termina e que dobra a cabeça e dobra. E nunca acaba, entendeu? Nunca acaba. Então, isso daí são os estímulos e é isso daí. Eu estou me expondo a estímulos que eu não vou conseguir, eu não quero, pelo menos, corresponder à demanda que eles estão impondo, ou eu vou ter que corresponder e dessa maneira questionar os princípios. E depois vem a culpa, né? Sim. Isso tem a ver, meninas e meninos, isso tem a ver com o que você quer para a sua vida, tá? É muito comum ouvir as meninas dizer assim, Darleide, mas os meninos só querem beijar e assim, já fazem propostas de fazer sexo. Eu ouço também isso de mulheres maduras, né? Já as adultas solteiras e adultos solteiros, mais ainda difícil, porque tem a cobrança. Se é um rapaz que se aproxima de você e já sugere sexo, se é uma moça que te seduz, que se coloca sedutoramente para provocar você, então nós estamos falando de outra coisa e não da proposta que temos trazido aqui a você. Sobre amor verdadeiro, sobre princípios, sobre honestidade, sobre verdade e sobre fazer a vontade de Deus. Se quer pegar, se quer amassar, se quer engravidar, se quer fazer o que você quer, você pode fazer. Você só não pode escolher as consequências disso. Quando você escolhe fazer a vontade de Deus, você tem como certa quais serão essas consequências. Aí você escolhe, a escolha sempre vai ser sua. Intervalo rapidinho, voltamos aqui para continuar no Sem Tabus, pela Rádio e TV Novo Tempo, levando essa palavra de advertência, mas com muito amor, com muito carinho por você. Até já. No Sem Tabus de hoje, uma conversa para os jovens, para os que estão escolhendo, pretendendo ou já estão envolvidos em algum relacionamento e queiram saber como se conduzir, como se comportar, como escolher de fato aquele com quem você vai dividir a vida e que o ideal é que seja para o resto da vida. É para ser compromisso de verdade. Casamento compromete a sua vida para esta e para a vida futura. É o que bem diz a escritora Ellen White, sobre um dos seus livros. Nós estamos conversando hoje mais uma vez, o livro Cartas a Jovens Namorados. Cartas a Jovens Namorados. Meu convidado, pastor Tiago Rodrigues. Ô, Tiago, você é casado, né? Já tem quanto tempo de casado? 8 anos quase. Uau, casou jovem. Casei com 21. Qual 21 não, casei com 22. 22. Qual o nome da sua esposa? Flávia. Flávia. Muito bom. Flávia, um dia eu vou trazer você aqui para você falar a respeito desse casamento com o Tiago, que é todo esperto em relacionamento, mas imagino ser uma mulher muito feliz. Que Deus abençoe você. Tiago, falar de relacionamento passa por muito também das nossas experiências, né? De muito daquilo que a gente acredita, mas que também vive. E com um casamento de 8 anos e tendo casado jovem, você sabe que casamento é desafiador. Sim. E que essas perguntas que nós estamos sendo orientados a fazer antes do casamento, tem perguntas que a gente precisa continuar fazendo
fazendo para o resto da vida? Estou eu disposto a fazer o outro feliz? Estou eu disposto a perdoar, a passar por alto os defeitos do outro? Você sabe que a Flávia tem defeitos, Sim. né? E ela sabe que você tem defeitos, mas como lidamos com isso? Então é para fazer você pensar, antes de casar e depois de casar, há desafios que precisam ser superados. Tiago, tem alguns trechos mais que a Ellen White escreveu aqui para a gente, que nos faz fazer boas escolhas com relação ao companheiro. Por exemplo, tem ele mãe? Tá, ele tem mãe. O que ele diz a respeito dessa mãe? Como ele lida com a mãe? É uma dica para saber se este homem vai ser bom marido. Porque, pensando no contexto familiar, a figura feminina com quem ele tem mais contato, de quem ele mais sabe, com quem ele mais lida, é com a mãe. A segunda figura feminina vai ser a esposa, né? A namorada e tal. Então, assim, a maneira como ele se relaciona, e é muito comum, né? Depois de uma certa idade, já mais adolescente para o jovem e tal, é muito comum que ele já, dentro de casa, isso acontece com o rapaz e com a moça, que ele já começa a ter um pouquinho mais de opinião, já começa a contrariar um pouquinho mais, já começa a querer se posicionar em alguns casos, inclusive se posicionar em relação aos comportamentos e posturas dos pais. Esse rapaz, a maneira como ele se porta, a postura que ele tem em relação à mãe, a postura que ele tem em relação às opiniões da mãe e tudo mais, o que isso diz sobre ele, né? É claro que é necessário olhar para a mãe também, de uma maneira como sendo um indivíduo não apenas dentro da relação, mas fora também, como sendo um indivíduo que existe. Mas é importante pensar nisso, como é que ele reage. Porque até ela fala, nesse contexto ela faz uma pergunta, porque é o seguinte: será paciente com os meus erros ou crítico, despótico, ditatorial? É aquela coisa, às vezes o rapaz ele é um sujeito que trata a mãe grosseiramente, convivendo com jovens adolescentes. De vez em quando a gente vê um adolescente ou outro, eu me lembro quando eu dava aula para os meninos de 8ª série, agora 9º ano, né? Dava aula para essa criançada. Eu vi que tinha alguns sim que tratavam a mãe como se fosse qualquer pessoa, entendeu? Nem pessoa, acho que como se nem fosse pessoa. Com desrespeito mesmo, desrespeito, né? E xingava, e cobrava algumas coisas que a mãe fazia, como se fosse a obrigação máxima fazer e pensar e mimar o sujeito. Esse sujeito não vai conseguir ser muito mais diferente disso dentro de uma relação com uma outra figura feminina. Ele vai estar lá com a esposa, em algum momento ele vai ser essa mesma pessoa. Se ele não respeita e nem honra a mãe, manifestará respeito, amor, bondade e atenção por você? Fica essa pergunta. Passada a novidade do casamento, ele vai continuar te amando? Será paciente com seus erros? Será crítico, despótico, ditatorial? A questão da crítica nos relacionamentos é alguma coisa assim, muito perniciosa. A crítica, ter maneiras de falar a respeito do outro, ter maneiras de até chamar a atenção do outro por alguma coisa que desagrade, que traga prejuízo à relação, exige até uma certa ciência, né? Não é só falar, é como falar. Então, a crítica, muitas vezes, destrói relacionamentos por completo. Então, é alguma coisa também interessante de se perceber. Recebe a jovem como companheiro vitalício tão somente ao que possua traços de caráter puros, que sejam varonis, que seja diligente, honesto, que tenha aspirações, que ame e tema a Deus. Seu namorado teme a Deus. Seu namorado procura fazer a vontade de Deus. Bom, você é propriedade de Deus, tanto pela criação quanto pela redenção. Quem manda em sua vida, quem conduz a tua vida é Deus ou é o outro que te domina? E aí fica alguma coisa para a gente pensar com muita seriedade. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tiago, agora os minutos seguintes são seus, para você falar para os jovens a respeito desse tema. Tem muitas outras dicas aqui nessa leitura e a nossa dica é que você busque esse livro. Você pode procurá-lo de maneira virtual ou mesmo o livro, para quem gosta do livro mesmo, para marcar, para sublinhar, para ler outras vezes. Fiquem muito à vontade. Cartas a jovens namorados, da escritora Ellen White. Como escolher o companheiro e a companheira da vida, resumindo de tudo que dissemos, e você considera ser muito necessário que grave no coração da juventude, quando você fala para eles, menino tem juízo, preste atenção. Eu gosto muito de uma parte final, então eu vou ler essa parte e deixar o resto. Diz o seguinte, que nessa coisa de escolher,
O Senhor será seu auxiliador. Se você confiar nele, conduzi-lo a uma nobre e elevada norma, colocará seus pés sobre a plataforma da verdade eterna. Através da graça de Cristo, você vai fazer uso adequado das faculdades que lhe foram confiadas e se tornará um representante do bem ao ganhar almas para Cristo. Cada talento que você possui deve ser utilizado do lado certo. Eu acho bonito isso, o Senhor vai ajudar nisso. Quando fala para quem está em casa, o Senhor tem muito interesse em quem você vai escolher, em quem vai estar do seu lado, no seu companheiro. Deus está desejoso de acompanhar isso. Então, não dá para escolher isso sem oração, sem dependência de Deus, sem buscar conhecer a vontade de Deus, sem buscar conhecer o que Deus espera para isso. Mas eu tenho falado muito para o pessoal, para a moçada com quem eu converso. Na verdade, que esse ano ainda não falei disso, mas eu quase constantemente eu falo para eles a respeito do seguinte: a gente vai passar a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo aqui nesse mundo, na vida adulta, não na vida adolescente. Tem até algumas culturas que dispensam a adolescência, né? Que a criança sai da vida infantil e vai direto para a vida adulta. E a gente vive uma cultura em que a adolescência fica cada vez mais comprida, começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde, em alguns casos parece que nunca termina. O sujeito vira eterno adolescente. A gente vai passar a maior parte do nosso tempo na vida adulta. Então, eu digo para você que é jovem, que está em casa, que está pensando nisso, que tipo de família você quer dar? Que tipo de referência você quer dar para os seus filhos? Você pode falar, mas eu nem estou pensando nisso agora. Você pode não pensar nisso, mas isso vai acontecer em algum momento, vai acontecer de você ter uma família. E para você construir isso, o mais importante e fundamental é agora ainda, enquanto você está talvez solteiro ou está namorando, é você pensar a casa que você vai ter lá no futuro, o tipo de casa, o tipo de lar que você vai ter, depende de algumas escolhas de agora, de você firmar-se agora por alguns princípios, de você entender que você precisa de alguém, como diz o texto aqui, que vá ombro a ombro com você para a eternidade. Não dá para você arriscar a sua salvação, a integridade dos seus filhos que ainda nem existem, simplesmente porque é bacana estar com uma pessoa, porque ela te faz bem, porque ela te agrada ou porque ela simplesmente oferece o sexo que você gostaria de ter. Não dá para ser norteado por isso. Você precisa escolher princípios mais sólidos e mais profundos. Você precisa escolher a vontade de Deus. Você precisa escolher alguém que tema a Deus, alguém que lhe respeite, alguém que lhe ame e alguém que esteja disposto, como a gente tem falado aqui, às vezes a confrontar você e a tirar o melhor de você. E essa talvez seja uma das perguntas importantes a ser respondida. Hoje, no namoro onde você está, você é melhor do que você era sozinho? Boa. Hoje, na relação onde você está, você é mais saudável do que era sozinho? Você é mais honesto, você é mais pontual, você é mais comprometido do que você era sozinho? Se não, se você não melhorou, então você está na relação errada, né? Você está na relação errada. Perfeito, Tiago. A escritora Ellen White diz assim, se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar no casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo. Se você já é cristão e já busca Deus e quer saber a vontade de Deus normalmente, surgiu o tema casamento, você deve orar muito mais, buscar muito mais. O casamento é uma coisa que influenciará e afetará a sua vida, tanto neste mundo como no mundo por vir. O cristão sincero não avançará os seus planos nessa direção sem ter o conhecimento de que Deus aprova o seu procedimento. Deus aprova o seu procedimento, você precisa estar consciente disso, certo disso. No parágrafo anterior, porque eu puxei esse tema, ela falando a respeito de buscar a Deus de maneira dobrada quando o assunto é casamento, diz assim que o casamento é alguma coisa que influenciará e afetará na sua vida, tanto neste mundo como no porvir, e um cristão sincero não levará avante os seus planos nessa direção sem conhecer que Deus lhe aprove as intenções. Ela repete essa ideia. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Não temos que nos agradar a nós mesmos, pois Jesus não se agradou de si próprio. Eu só faço o que me agrada. Tem que me agradar. Aí a autora diz, mas eu não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deva casar-se com uma pessoa a quem não ame. Não é isso. Isso seria pecado. Casar sem amor é pecado. Por isso que nós consideramos que saber o que é amor e saber o que não é amor e entender que
amor, sentimento não sustenta e que as relações não devem se basear só em sentimentos, vai evitar que muitos casamentos sejam feitos para a desgraça, para entrar num divórcio, para brigarem dia após dia, para já voltarem da lua de mel desfazendo a relação. Então ela está dizendo, casar sem amor é pecado, casar só pela paixão é pecado, casar só porque é uma pessoa honesta, aí é uma questão séria também. Ah, não, ele é honesto, ele é bom. Bom caráter. Bom caráter. Sim, aí e o teu sentimento? Você deseja, você tem vontade de fazer sexo com ele, você acha que vai ter sexo nesse casamento? É uma pessoa boa. Isso também é pecado, né? Então, assim, preste atenção no que está sendo dito. Uma coisa é você só pelo sentimento e outra coisa é só pela razão. Tem que ter sentimento também, claro, mas é porque é resultado de uma boa escolha e esse sentimento vem com nobreza, com dignidade. Eu achei válido ler para você essa última parte aqui do livro, mas tem muito mais para ser dito a respeito de como escolher o casamento, como casar e viver feliz para a vida inteira, né, Tiago? Com certeza. Tem muitos conselhos e é aquilo lá que a gente falou. Tem que buscar informação, né? Tem que ir atrás, né? Tem um texto que também, para finalizar, ele diz assim, olha, que o céu contempla com prazer o casamento formado com sincero desejo de conformar-se com a direção dada nas Escrituras. Sabe o que falta a muitos jovens? Ler a Bíblia. A gente está se distanciando da palavra e querendo fazer a vontade de Deus, sendo que a palavra é onde está expressa a vontade dele. Então, é meio contraditório a nossa vontade com a nossa ação. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente tem que se disciplinar a buscar a palavra, a estudar, não só fazer uma mera leitura, mas a refletir, pensar sobre ela e estudar. E quando a gente vê, assim, os cristãos errando tanto nas escolhas, os cristãos se divorciando, os cristãos vivendo vidas de conflito, de brigas, de separações de modo geral, mesmo debaixo do mesmo teto, mas eles não têm intimidade, não têm profundidade, não compartilham das mesmas ideias, das mesmas expectativas. E aí você, mas onde foi que eu errei? Basicamente nós erramos quando nos afastamos da palavra de Deus. Ela é quem dá a direção, é ela quem mostra por meio dos erros cometidos por Sansão, quais são os erros que você não deva cometer, que você não deva ser dado à sensualidade, que você não deva ser dado aos prazeres. Ah, pai, mas eu gostei daquela menina e eu quero ela para mim. Foi assim que Sansão fez. Eu quero, mas filho, ela não é do povo de Deus, ela não segue a palavra de Deus. Não, mas eu quero aquela para mim. E acontece o que você conhece da palavra de Deus. Então, as escolhas de Sansão, você vai ver Isaac, como foi o casamento de Isaac e de Rebeca, como foi escolhida aquela moça, quais foram os princípios. Abraão diz, vai buscar uma esposa para o meu filho na família que eu sei que serve a Deus. Lá tem uma moça, vai ser encontrada uma moça que Deus vai mostrar, e Deus mostrou. Mas a gente fica entrando em sites, e tá tudo certo com aqueles que conseguiram se relacionar e encontram pessoas lindas e maravilhosas na rede social, nos sites especializados em relacionamento. Tudo bem, eu não entro no mérito do teu acerto, mas eu digo que nós precisamos ser mais assertivos no caminho em que estamos seguindo. Eu estou falando, tendo 22 anos de casada, tendo uma filha com 19 anos, sabendo que a escolha de alguém para a vida não é fácil, mas por justamente não ser fácil, exige de nós mais sabedoria, mais busca, mais entendimento e muita submissão à vontade de Deus. Muita vontade de servir a Deus, com coração sincero e honesto, pedindo que Deus abençoe as tuas escolhas. Muito obrigada, pastor, por ter vindo aqui nos ajudar nessa conversa. Eu que agradeço. Foi muito bom, espero que a gente volte outras vezes, mas espero que tenha sido uma bênção também para quem assistiu. Que Deus continue abençoando o teu ministério, Amém. Lidando com jovens ali no NASP, Engenheiro Coelho. Beijo, queridos aí de casa, preste muita atenção na vontade de Deus para a sua vida, siga em frente, que Deus te abençoe ricamente e que nos traga de volta aqui na semana que vem para mais um Sem Tabus. Um beijo para você que nos acompanha pelo rádio, televisão ou internet, a sua companhia nos faz muito bem. Até o próximo.